Eu acredito que o Kleber marca um momento muito importante, né? A gente acabou de sair de Ainda Estou Aqui, a gente está indo agora para esse outro filme que está vindo com um percurso muito interessante em questão de festivais. Mas quando o diretor começa a flertar mais com o mundo exterior, a gente precisa ir para fora, para que para fora a gente traga as pessoas aqui para dentro, né? E eu não digo isso porque, nossa, o filme tem algum aspecto americano, ou eles estão tentando americanizar o filme, e aí você vai dizer que é bom por conta desse fato. Não, é porque eu acho que é importante a gente entender como funciona a engrenagem do cinema numa visão mais ampla do que o cinema representa para o mundo inteiro, do que a gente pensar que a gente vai conseguir mudar totalmente a indústria do cinema. Eu acho que o Agente Secreto ele serve como um grande cartão postal do que o Brasil pode e tem como capacidade de contar histórias. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. E isso já entrando mais adentro do filme, e o Brasil às vezes tem um pouco de pressa para que as histórias funcionem logo nos primeiros minutos, para que as pessoas não caiam no esquecimento ou caiam num tédio ou algo do tipo. E não, o Kleber ele escolhe trabalhar o tempo de uma forma mais não demorada, mas uma forma mais natural das coisas funcionarem, né? O primeiro ato ali, a abertura do filme, tem uma cena bem interessante que já diz muito sobre o filme, mas a gente só vai entender lá na frente. Isso é muito bom porque é um filme que vai plantando algumas informações na nossa cabeça, mas em nenhum momento ele joga pra gente todas as informações e não espera que a gente resolva algumas situações ou algumas charadas que o filme vai aplicar durante o seu percurso. O Kleber ele consegue construir personagens muito interessantes e muito cativantes em pouco tempo de tela, né? Ali tem um personagem que é um dono de um posto de gasolina no meio do deserto, e nos primeiros minutos que ele aparece, a forma como ele fala, a forma como ele se apresenta em tela, a gente se identifica. É um filme de muita identificação. Isso é um ponto que a gente pode trazer. E também é um filme de muita comunicação não verbal, né? Os olhares têm uma certa inclinação para um certo assunto, ou a forma como eles se movimentam, ou a forma como eles estão parados, a forma como eles estão enquadrados, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a fotografia, porque o enquadramento, ele, nesse filme, é ainda mais preciso nessa questão de ser narrativo, né? O diretor entender que muitas histórias vêm a partir de outras histórias. Para que a ideia exista, ela não necessariamente precisa vir do além, ela pode vir a partir de algo que já foi contado e você vai contar de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais destrinchada. E Agente Secreto tem muito isso, não é algo extremamente inovador, mas é algo extremamente bem feito, é algo extremamente bem desenhado e muito bem coreografado. E coreografado é porque os personagens são bem posicionados na história. Da primeira parte, são muito bem posicionados. Entrando aqui com um ponto que não me estressa, mas me incomoda um pouco, é a forma como o núcleo secundário dessa história é colocado na história. Eu entendo a necessidade desse ponto de perspectiva para que a gente possa entender alguns caminhos que a história tomou na linha do tempo, no geral. Eu acho que ele fica um pouco perdido, ele não fica muito bem encaixado com o núcleo principal, onde está o Marcelo, né, com o personagem do Wagner Moura. E eu acho isso um grande desperdício também de personagens, né? É como se o diretor estivesse tentando reafirmar coisas que o público já está entendendo pelo percurso natural das coisas. Eu tô dizendo que o filme, em alguns momentos, ele peca pelo excesso de informação. É como se os diálogos expositivos estivessem ali só para servir a esse propósito, que é reafirmar ou lembrar ao público como a história está acontecendo, como a história aconteceu. E isso, para mim, é um grande desperdício, é um grande uso da ferramenta no seu excesso. Eu gosto muito de uma personagem que se chama Sebastian, porque ela é extremamente engraçada, mas ela é extremamente necessária para que a história avance para frente. Não é aquele personagem que só tá ali para ser um alívio cômico. Não, é um personagem que vai nos levar
para outro lugar, que vai pegar o nosso protagonista e vai colocar ele dentro de uma ação e vai fazer com que ele resolva os problemas. Fica extremamente interessante ouvir a conversa e o ponto de vista de cada personagem, porque apesar do Wagner Moura ser o protagonista do filme, tem muitos outros personagens que compõem o elenco principal que funcionam muito bem para que a gente possa entender como a cidade está se comportando, como que as pessoas estão sobrevivendo dentro das condições que a história está sendo desenvolvida, né? Filme que não se apega a um gênero específico, né? Mas também não é um filme bagunçado. Não é um filme que é um grande carnaval onde as coisas não fazem sentido ou elas estão só apenas fantasiando. A dificuldade que o diretor tem em se apegar em alguma coisa e contar algo com mais propriedade. Não, é um filme que tem os seus momentos e sabe os seus momentos, né? Ele sabe ser um momento mais cômico, ele sabe ser um momento mais sério, ele sabe tratar de assuntos mais família, ele sabe tratar mais de assuntos de negócios. Outra coisa também que eu gosto muito de como o Kleber consegue construir é a fotografia. O enquadramento desse filme, eu acho que ele é um grande acerto, como se o bem e o mal estivessem dentro do mesmo plano. As cores são muito vibrantes, é um filme assim que, nossa, te dá um banho de cores. É um filme de época que tem um cuidado muito grande em criar e recriar cenários. Dá pra ver que levantaram as coisas, dá pra ver que eles pegaram carros, alugaram. Claro que deve ter ali algum uso para aperfeiçoar alguma coisa, mas ainda assim é um filme que tem muito um apelo a ser o máximo possível de materializar as coisas, materializar o tempo dentro de um tempo que não é aquele, né? Eu gosto muito da performance que o Wagner tem nesse filme, porque ele é um ator muito seguro. Eu não sei se ele tá seguro ali internamente, mas ele aparenta muito, ele passa essa segurança, ele passa essa propriedade no sotaque, na forma como ele se movimenta em cena. E isso é muito bom para que a gente veja um ator que fez um laboratório, um ator que está muito bem ligado com o texto. Sendo muito do currículo do Wagner Moura, não vi todos os filmes que ele já fez, ou todas as séries que ele já fez, mas vendo um pouco do material que ele já fez, né, eu acho que esse filme entra mais como uma reafirmação da capacidade dele para o mundo do que para os próprios brasileiros. Porque não é algo assim que está fora da zona de conforto do Wagner. Eu não vejo um filme assim que, nossa, dele mastiga o ator, faz com que o ator, sabe, ressurja de uma forma totalmente diferente. Não, é um ator muito seguro, que faz um papel ali muito seguro. Então eu acho que é mais um filme para apresentar Wagner para o mundo de uma forma, olha, ele tem essa capacidade de fazer tudo isso, do que um filme para os brasileiros falar, nossa, olha o Wagner, olha, ele nunca fez esse trabalho, ele tá fazendo algo totalmente diferente. Eu sei que o mundo já conhece muito o Wagner é um dos nossos atores assim que mais atrai o mundo para os nossos trabalhos, porque ele já fez inúmeras séries, tem aquela série do Pablo Escobar, né, que ele fez, que é muito famosa da Netflix, tem algumas séries que ele já fez, tem uma série que eu tava vendo dele da Apple TV, que é muito boa, esqueci o nome, mas são todas séries estrangeiras, filmes estrangeiros, então ele tá sempre dialogando com um texto que não foi feito por um brasileiro. Então um filme brasileiro, dirigido por um brasileiro, em terras brasileiras e atuado por um brasileiro baiano, eu acho que tem uma força muito diferente. Então, não é que as pessoas lá de fora estão vendo Wagner mais uma vez. Eu acho que as pessoas estão vendo Wagner atuando em um filme brasileiro com toda a sua capacidade, com toda a sua vontade de fazer aquilo muito bem feito. Até quando eu saí da sala de cinema, eu vi muitas pessoas comentando coisas parecidas, principalmente sobre esse núcleo secundário e sobre como o filme finaliza, como termina o filme. Eu acho que não teve uma boa conclusão dos atos, não teve uma boa conclusão, mas ainda assim é um filme maravilhoso que merece muito o investimento de ir numa sala de cinema, de assistir isso enquanto ainda está no percurso dos cinemas, porque logo acho que a Globoplay vai comprar os direitos, vai exibir nos streams. Eu acho que o nosso papel como brasileiro é também investir um tempo e ir no cinema e ver esse filme. A minha nota para esse filme eu deixo em 8,5. Acho que é um filme que vai ter um momento muito especial no Oscar. Eu desejo muito isso, né? O Oscar sempre tem muitas surpresas, mas eu desejo que tenha um momento muito especial. Bom,
Até o próximo vídeo.